Olá, nesse vídeo seguimos o nosso dashboard de chamados, então, lembrando, estamos construindo um dashboard de chamados em cima de uma massa de dados que contém informações como, por exemplo, o ID do chamado, o solicitante, o atendente, o produto, a data de abertura, a data de fechamento do chamado, o status, entre outras informações. O gráfico que queremos construir nesse momento, ele tem essa aparência aqui. Ele vai mostrar o número de chamados abertos e fechados dia a dia dentro de um mês. Lembrando que pode ter dias que não tenham exatamente chamados nem abertos nem fechados, como por exemplo finais de semana. Bom, para construir esse gráfico, nós vamos precisar construir, na verdade, dois gráficos e mesclar eles. Por quê? Porque alguns segmentos do gráfico, por exemplo, o segmento vermelho, que é gráficos abertos, eles usam uma regra de dados. Por exemplo, eles olham por data de abertura e todos os status de chamados. Os em azul, eles olham somente os chamados que já estão fechados e são agrupados por data de fechamento. Então, para facilitar, nós vamos construir um gráfico só de abertos, outro gráfico só de fechados, vamos configurar os filtros deles separadamente e depois nós vamos mesclar os dois gráficos, tornando um gráfico só. Então vamos lá, nós vamos começar criando aqui o gráfico então de chamados abertos por dia. A dimensão vai ser a data do chamado, que é a data da abertura do chamado, e na métrica nós vamos fazer a quantidade de chamados. Como se tratam de chamados abertos inicialmente, nós vamos usar aqui uma paleta de cores que a primeira série dela é em vermelho, porque chamados em abertos vai ficar em vermelho e os fechados vai ficar em azul. Aqui nós vamos desligar também a notação simples, para ele não usar aquela escala de K e M e deixar o número exatamente inteiro. Ok? E aqui nós vamos ligar o recurso de série temporal. O que é o série temporal? Ele mostra a data corrida no eixo X. Eu vou mostrar primeiro sem esse recurso, depois fica mais fácil de entender qual é a facilidade que ele cria. Vamos salvar então. Pronto. Aí inicialmente nós temos muitas datas nesse gráfico, então primeiro nós temos que definir alguns filtros, né? Porque ele está trazendo aqui de vários anos. Lembrando que nós podemos usar quaisquer filtros disponíveis aqui no dashboard, né? Nesse caso nós queremos trazer do mês atual. Então aqui nos filtros nós vamos trazer apenas por data do chamado, ano atual e o mês atual. Também queremos travar esses parâmetros para que o usuário não possa alterá-los. Sempre vai trazer do ano atual e mês atual. Eu também vou travar outros parâmetros de tempo para que o usuário não possa alterá-los fazendo alguma confusão. Sempre vai trazer do mês atual e ano atual. Como se tratam de chamados abertos, eu vou bloquear o parâmetro status, o filtro status, para que ele sempre traga de todos os status. Lembrando que um chamado aberto no dia 1º, ele pode ter sido fechado no dia 10, mas ele deve ainda continuar contando no dia 1º. Pronto. Aí nós vemos então que o gráfico ainda não está 100%, porque vejam só, temos aqui o dia 1º, pula para o dia 4, né? Então aqui temos também no dia 15 pula para o dia 18, então temos alguns buracos aqui que devem ser representados corretamente. É isso que faz a série temporal. Então quando nós ligamos o recurso de série temporal, esses dias que não têm dados, eles ficam representados da forma correta ali com um espaço. Então o gráfico de chamados por data de abertura está ok. Agora precisamos fazer o gráfico de chamados por data de fechamento. Então vamos arrastar novamente aqui a ferramenta de gráficos. Vamos pegar aqui por data de fechamento, a métrica vai ser a mesma, né, que vai ser a quantidade de chamados. Nós vamos lembrar de desligar a notação simples, porque queremos os números inteiros. E vamos lembrar já de ligar a série temporal nesse gráfico. Vamos salvar. Pronto, lembrando que trouxe um período muito grande, né? Então agora nós precisamos filtrar. Primeiro nós queremos só os fechados, então eu vou travar esse filtro aqui para o usuário não alterar, para que esse gráfico não seja influenciado por esse filtro, caso o usuário altere no dashboard. E agora nós vamos pegar aqui a data do fechamento, né? O ano do fechamento vai ser o ano atual, vou travar, e o mês do fechamento vai ser o mês atual, vou travar. Como existem outros períodos, outros filtros de tempo, eu vou bloquear todos os filtros de tempo para esse gráfico ficar sempre mostrando o mês atual e o ano atual do fechamento. Vamos aplicar então, aí está, né? Então temos ali os chamados fechados dia a dia. Agora nós temos que misturar esses dois gráficos, jogar um por cima do outro. Então eu vou editar o primeiro gráfico e vou selecionar o segundo gráfico, aqui na opção gráfico sobreposto. Chamados por data de fechamento, vou salvar.
E ainda não está ok. Bom, primeiro só temos uma opção na legenda que é chamados, tá? Como os dois gráficos usam a mesma métrica, eu tenho que alterar o rótulo da métrica para que no primeiro gráfico seja chamado de abertos e no segundo gráfico a métrica seja chamada de fechados. Pronto, recarrego. Aí sim, nós temos duas opções, né, na legenda, chamados abertos e chamados fechados. Mas ainda não está totalmente correto, porque aqui tem 2 e aqui eu não tenho o número 2, né, eu tenho outro número aqui. Por quê? Esse gráfico aqui que eu construí, ele está em exibição no dashboard, então a ferramenta entende que é um gráfico voltado para o usuário. Para a ferramenta saber que esse gráfico é usado como base para esse e não como um gráfico normal para exibição no dashboard, eu tenho que esconder ele no dashboard. Então a ferramenta entende que ele é um gráfico que serve como base para esse, então nesse caso ele usa todos os filtros, as regras de filtros definidas aqui, como base para esse gráfico aqui. Agora está correto, o 2, o 1 e o 3, conforme os dias. Para esse gráfico não ficar me atrapalhando aqui, claro que quando eu finalizar a edição, como ele está escondido, ele não vai aparecer. Mas para ele não ficar me atrapalhando também em modo de design, eu vou ampliar aqui uma barra que tem na parte inferior da ferramenta e vou arrastar ele para a barra de minimizados, que é uma barra que tem gráficos em desenvolvimento ou são usados como base para outros gráficos. Além disso, eu vou editar o gráfico aqui e vou ligar o empilhamento das barras. Pronto, agora nós temos da maneira correta, né? Conforme cada dia, o número de gráficos abertos ou fechados, podemos ver na forma de tabela também essa informação. Por fim, eu vou agregar esse gráfico junto nessa área da esquerda aqui, e nós vamos ter na mesma área, então, o número de chamados abertos e fechados mês a mês, e o número de chamados abertos e fechados dia a dia.